Imagine uma cidade fortificada, com muralhas tão altas que pareciam tocar o céu. Uma fortaleza inexpugnável, guardada por guerreiros ferozes. Agora, imagine um exército sem armas convencionais, armado apenas com fé e obediência. Essa é a história de Josué e as muralhas de Jericó. Uma lição eterna sobre o poder da confiança em Deus. Bem-vindos ao Respeito Sagrado, onde exploramos as narrativas bíblicas que inspiram respeito pelo divino e transformam vidas. Se você é novo aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhuma história. Vamos mergulhar nessa jornada épica. Para entendermos o contexto completo, precisamos voltar um pouco no tempo. O povo de Israel havia sido escravizado no Egito por gerações, até que Deus enviou Moisés para libertá-los com pragas milagrosas e a abertura do Mar Vermelho. Eles vagaram pelo deserto por 40 anos, aprendendo lições duras sobre obediência e fé. Durante esse período, Deus forneceu maná do céu, água da rocha e vitória sobre inimigos como os amalequitas. Mas muitos duvidaram, e uma geração inteira pereceu no deserto. Agora, com Josué no comando, eles estavam às portas da terra prometida, uma terra fluindo leite e mel, prometida a Abraão séculos antes. Jericó não era apenas uma cidade, era o portal para Canaã, simbolizando todos os obstáculos que o povo enfrentaria. As muralhas de Jericó, construídas com tijolos e pedras, mediam até 10 metros de altura e 5 metros de espessura, com uma vala ao redor para dificultar ataques. Os cananeus, descendentes de Cam, filho de Noé, praticavam rituais pagãos, incluindo sacrifícios humanos, o que tornava a conquista não apenas militar, mas espiritual. Deus havia ordenado a destruição total para purificar a terra de idolatria. Josué, que fora auxiliar de Moisés, testemunhara o monte Sinai tremer e as tábuas da lei serem entregues. Ele era um homem de ação, mas também de oração, e sua liderança era marcada por humildade. Antes da batalha, Josué envia 2 espiões a Jericó. Eles são salvos por Raabe, uma mulher da cidade que acredita no Deus de Israel. Ela os esconde no telhado, cobrindo-os com feixes de linho, e os ajuda a fugir pela janela com uma corda escarlate. Em troca, pede proteção para sua família, dizendo: "Ouvi falar das maravilhas que o vosso Deus fez no Egito e no deserto. Sei que o Senhor vos deu esta terra." Esse ato de fé de Raabe nos lembra que o respeito sagrado transcende fronteiras. Deus usa quem está disposto a crer, independentemente de origem ou passado. Raabe, uma prostituta na sociedade cananeia, torna-se ancestral de Davi e, consequentemente, de Jesus, mostrando como a graça divina redime e eleva. Os espiões retornam com relatórios positivos. A terra é boa, mas os habitantes estão aterrorizados conosco. Isso encoraja o povo, mas também destaca a importância da inteligência espiritual antes da ação. De volta ao acampamento, às margens do Jordão, Deus revela o plano a Josué durante uma visão. Josué vê um homem com espada desembainhada que se identifica como o príncipe do exército do Senhor. Josué cai de rosto em terra, em adoração, e remove as sandálias, ecoando o momento de Moisés na sarça ardente. Não haveria catapultas, nem escadas de assalto, nem estratégias de cerco convencionais usadas por impérios como o assírio ou egípcio. Em vez disso, marchai ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, marchai 7 vezes. Sacerdotes carregarão a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, tocando trombetas de chifre de carneiro. Ao som da trombeta longa, todo o povo gritará, e as muralhas cairão por si mesmas. Esse plano invertia toda a lógica de guerra. Em vez de violência imediata, paciência e ritual. A arca, contendo as tábuas da lei, maná e a vara de Arão,
Representava o pacto divino e sua presença garantia vitória se o povo obedecesse. Imagine a cena. Milhares de israelitas em silêncio absoluto, exceto pelo som das trombetas que ecoavam como um chamado celestial. Dia 1. Eles marcham uma vez ao redor da cidade, uma distância de cerca de 1,5 quilômetros, e voltam ao acampamento em Gilgal. Os habitantes de Jericó, do alto das muralhas, riem e zombam, achando que era uma loucura ou um blefe. Dentro da cidade, o pânico começa a se instalar. Quem eram esses nômades que marchavam sem atacar? Dia 2, o mesmo ritual. A dúvida começa a surgir entre os israelitas. Isso vai funcionar mesmo? Por que não atacamos logo? Mas Josué os motiva. Obedeçam ao Senhor, pois Ele é fiel às suas promessas. Lembrem-se do Mar Vermelho e do Maná. Ele circula pelo acampamento, encorajando famílias, guerreiros e sacerdotes, reforçando que a vitória vem da dependência total em Deus, não em força humana. Dias 3, 4, 5 e 6. A rotina continua, dia após dia, sob o sol escaldante do Vale do Jordão. O silêncio é ensurdecedor, quebrado apenas pelas trombetas, que soavam como um julgamento divino se aproximando. Dentro de Jericó, o rei e seus guerreiros se preparam para um ataque que nunca vem. Eles reforçam portões, acumulam suprimentos e consultam ídolos, mas o medo cresce. Espiões cananeus relatam que o rio Jordão secou milagrosamente para os israelitas cruzarem, aumentando o terror. Essa obediência cega ensina uma lição profunda. O respeito sagrado não é sobre entender o plano de Deus, mas sobre confiar nele, mesmo quando parece absurdo ou demorado. É como em nossas vidas, quando oramos por respostas e Deus nos pede para esperar e persistir. No 7º dia, ao amanhecer, eles se levantam cedo, purificados e prontos. Marcham 7 vezes ao redor da cidade, uma maratona de fé. O sol nasce devagar, o pó sobe das sandálias, as trombetas soam incessantemente, criando uma sinfonia de expectativa. As crianças, os idosos, todos participam, unidos em propósito. Então, na 7ª volta, Josué grita: "Gritem, o Senhor vos deu a cidade." Um brado uníssono, como um trovão, ecoa pelo vale, carregado de anos de espera e promessas cumpridas. E milagre! As muralhas tremem, racham e desabam por completo, caindo para fora, como se uma mão invisível as derrubasse, expondo a cidade vulnerável. Os israelitas invadem por todos os lados, conquistam Jericó com espadas e determinação, mas com uma ordem estrita de Josué: nada de saquear para si mesmos. Todo ouro, prata e objetos de valor são consagrados ao tesouro do Senhor, e a cidade é destruída completamente, exceto Raabe e sua família, que são salvos pela corda escarlate na janela, um símbolo de redenção pela fé. A cidade é queimada e Josué pronuncia uma maldição profética. Maldito o homem que reedificar esta cidade, com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe porá as portas. Essa maldição se cumpriu séculos depois, no tempo do rei Acabe. Essa vitória não foi por força humana, mas pelo poder divino, provando que não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Arqueólogos modernos, como John Garstang, nos anos 1930, escavaram o local e encontraram muralhas caídas para fora, camadas de cinzas e evidências de destruição súbita por volta de 1400 a.C., alinhando-se à cronologia bíblica. Kathleen Kenyon, em escavações posteriores, confirmou aspectos como a ausência de fortificações reconstruídas por séculos, embora debates sobre datas persistam. Outros achados, como jarros de grãos não saqueados, sugerem uma conquista rápida, sem tempo para pilhagem, corroborando a narrativa de consagração total a Deus. Mas além da história e da arqueologia, há uma emoção profunda. A fé que move montanhas,
ou derruba muralhas, nos inspira a enfrentar gigantes pessoais com a mesma confiança. Agora, vamos aprofundar nas lições espirituais. Primeiro capítulo adicional: a importância da preparação espiritual. Antes de Jericó, os israelitas circuncidaram os homens em Gilgal, renovando o pacto com Deus, e celebraram a Páscoa, lembrando a libertação do Egito. Isso nos ensina que vitórias vêm após consagração, remover o velho para receber o novo. Em nossas vidas, isso significa arrependimento e dedicação antes de grandes batalhas. Segundo capítulo: o papel da unidade no povo de Deus. Todo Israel marchou junto, sacerdotes na frente com a arca, guerreiros atrás, civis no meio. Não havia divisão. A obediência coletiva amplificou o milagre. Hoje, em igrejas ou famílias, a unidade em fé derruba barreiras coletivas como discórdias ou crises. Terceiro capítulo: o silêncio como arma espiritual. Por 6 dias, silêncio total, exceto trombetas. Isso simboliza controle da língua, evitando murmurações como no deserto. Tiago 3 nos adverte que a língua é como leme. Dominá-la permite que Deus haja. Em desafios, cale-se e deixe Deus falar. Quarto capítulo: o número 7 e o descanso divino. 7 dias, 7 voltas. 7 representa perfeição e completude em Deus. No 7º dia, ecoando o sábado da criação, a vitória veio no descanso da fé, não no esforço humano. Hebreus 4 fala de entrar no repouso de Deus pela crença, aplicando-se a nós em meio ao estresse moderno. Quinto capítulo: legado e aplicação contemporânea. A queda de Jericó abriu caminho para conquistas em Ai, Gibeão e além, culminando na divisão da terra. Para nós, significa que uma vitória de fé leva a mais. Pense em missionários como Hudson Taylor, que marchou em oração pela China, vendo muralhas culturais caírem. Amigos, Josué e as muralhas de Jericó nos ensinam sobre o respeito sagrado. Obediência radical a Deus traz vitórias impossíveis. Em nossas vidas, quais muralhas nos impedem? Dívidas financeiras que parecem intransponíveis, relacionamentos quebrados cheios de amargura, medos paralisantes que nos impedem de avançar, vícios que nos escravizam ou doenças que desafiam a esperança? Deus diz: marche com fé, obedeça passo a passo, persevere nos rituais diários de oração e leitura da palavra e veja o milagre se desenrolar. Lembre-se, não é sobre nossa força limitada, mas sobre sua fidelidade eterna, que nunca falha. Se essa história expandida tocou seu coração profundamente, curta o vídeo, comente abaixo qual muralha específica você quer derrubar em sua vida e compartilhe com alguém que precisa de encorajamento urgente. Inscreva-se no Respeito Sagrado para mais narrativas bíblicas detalhadas que inspiram, transformam e fortalecem a fé. Até a próxima jornada sagrada, cheia de mais lições eternas. Que Deus os abençoe abundantemente.